Olá pessoal, tudo bem? Nesse segundo vídeo, a nossa intenção é dar continuidade aos estudos acerca dos elementos ou componentes do Estado moderno. E como vocês já sabem, nós estamos trabalhando o primeiro elemento, que é o elemento da nação. No último vídeo, trabalhamos o fenômeno da nação em uma perspectiva antropológica. Agora, nós trabalharemos numa perspectiva estritamente jurídica. E aqui eu só gostaria de fazer uma nota introdutória. Percebam que na antropologia já é algo consolidado entender o fenômeno povo e o fenômeno nação como coisas distintas. No direito, infelizmente, essa concepção ainda não é uma concepção adotada por muitos. A grande parte da doutrina do direito entende que nação e povo são fenômenos iguais ou idênticos, trabalham os dois conceitos como se fossem tendo o mesmo significado. Nesse sentido, eu peço que vocês prestem atenção caso forem ler uma outra bibliografia além da indicada por mim, porque é muito comum botarem como sendo a mesma coisa povo e nação, ou então, quando distinguem, trocar os conceitos de nação e povo, botar povo como se fosse nação, nação como se fosse povo. Então é importante tomar esse cuidado. E além disso, para além de uma questão terminológica, eu gostaria de chamar a atenção para os efeitos de poder que isso causa. Lembrem-se sempre que, dependendo da maneira como eu lido com um conceito, ou dependendo da maneira como eu construo um significado para esse conceito, eu posso gerar um tipo ou outro tipo de relações de poder. No seguinte aspecto, quando, dentro do direito, um determinado pensador ou pensadora lida com os fenômenos nação e povo como se fossem idênticos, indiretamente, voluntariamente ou não, o que ele está fazendo? Ele está negligenciando, ele está jogando, digamos assim, uma névoa por cima de toda a discussão e toda a luta por reconhecimento desses povos e todo esse histórico ao qual eles estão engajados para tentar fazer com que seu estilo de vida não hegemônico, não majoritário, seja reconhecido pela sociedade. Então, de muitas maneiras, quando eu equiparo povo e nação e trato como se fossem sinônimos, eu estou promovendo uma violência. Ainda que eu não tenha consciência disso, mas eu estou promovendo porque eu estou maquiando ou não dando o devido valor, a devida relevância para a preservação dos estilos de vida não hegemônicos, não majoritários. Então, nós precisamos ter cuidado com a maneira como lidamos e construímos e manuseamos conceitos e seus significados. Dito isso, a gente passa então para uma análise estritamente jurídica do fenômeno nação. Para quem interessar for, eu estou pensando e estou embasando o conteúdo dessa videoaula com base no artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Caso vocês acessem esse artigo 12, vocês verão que tudo que está dito aqui nessa videoaula está escrito nesse artigo. E aí, para começarmos da melhor maneira possível, de uma forma mais didática possível, é necessário fazer algumas distinções em relação a conceitos. E quais seriam esses conceitos? O primeiro deles seria o conceito de população. Por população, dentro dessa perspectiva estritamente jurídica, nós podemos distinguir em dois grupos, nacionais e estrangeiros. Qual que é a diferença ou a relevância jurídica dessa diferença? Refere-se basicamente ao campo dos direitos políticos. No campo dos direitos individuais, coletivos, sociais, não dá diferença nenhuma. Então, o direito à vida, ou a dignidade da pessoa humana, vai ser aplicada para o nacional ou para o estrangeiro, da mesma maneira. A questão toda, ou a diferenciação, se dá no campo dos direitos políticos, ou sendo bem sintético, no direito de votar e ser votado, de influenciar de alguma maneira o funcionamento do poder político em nossa sociedade. O nacional tem acesso a esses direitos políticos, o estrangeiro não. Feita essa primeira distinção,
nós voltamos o nosso olhar para a categoria nacional. Dentro de uma perspectiva estritamente jurídica, o nacional também se desdobra em dois subgrupos. Quais são esses dois subgrupos? Os natos e os naturalizados. Então, hoje no Brasil nós temos o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Qual que é a diferença, né, juridicamente falando, para esses dois grupos? A regra geral é que não há nenhuma diferença de tratamento por parte do direito em relação a esses dois grupos. Então, o nacional nato e o nacional naturalizado teriam aí o mesmo gozo dos direitos políticos. Essa é a regra. Mas se a gente for olhar com atenção o artigo 12, em especial em seu parágrafo 3º, o que perceberemos? Que lá são colocadas algumas exceções que viabilizam ou que permitem uma diferença de tratamento do nato em relação ao naturalizado. Ao lerem o parágrafo 3º, o que vocês vão perceber? Que essa distinção de tratamento está relacionada a ocupar determinados cargos estratégicos do Estado brasileiro. Por exemplo, vice-presidente e presidente da República, ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a fundamentação ou a razão de ser por detrás desse parágrafo 3º? É evitar que haja alguma perturbação ou que, de alguma forma, os interesses da soberania brasileira não sejam resguardados. Então, por exemplo, poderia haver uma situação em que um nacional naturalizado e mal intencionado pudesse utilizar dos direitos políticos não em prol da soberania nacional, mas em prol dos interesses de outro Estado. Então, para evitar esse tipo de situação, criou-se essa excepcionalidade. Mas percebam que a regra geral é que o direito não vai tratar de forma diferente um brasileiro nato de um brasileiro naturalizado. Esse é um primeiro ponto, aspecto importante de trabalhar quando se aborda juridicamente o fenômeno nação. O segundo ponto que nós iremos abordar dentro de um raciocínio lógico é entender quais são os critérios jurídicos, e aí percebam critérios artificiais, os critérios jurídicos que são utilizados para determinar quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado. Para os critérios, e aí abordaremos inicialmente os critérios para um brasileiro nato. Qual que é esse critério do brasileiro nato? São dois os utilizados e, tradicionalmente, são utilizados conceitos latinos para se referir a esses critérios. O primeiro deles, que é a regra geral, que é a ideia do direito do solo, ou também conhecido como ius soli, jus soli, ou ius loci, jus loci. O que significa esse conceito, direito do solo, ius soli? É a regra geral da nacionalidade nata, ou seja, uma criança nasceu no território brasileiro, ainda que tenha um ou ambos os pais estrangeiros, será considerado como brasileiro nato. Repetindo, o direito do solo diz como regra geral: você nasceu no território brasileiro, ainda que tenha um ou ambos pais estrangeiros, será considerado como brasileiro fosse. Essa é a regra geral. Qual que é a exceção ao direito do solo? É nas situações em que um ou ambos os pais, sendo estrangeiros, no momento de nascimento da criança, estavam no território brasileiro a função de representar o seu país de origem. Por exemplo, exercendo uma função diplomática, por exemplo, exercendo uma função militar. Então, nesse caso, seria uma exceção ao direito do solo. Mas a regra geral nasceu no território brasileiro, será considerado brasileiro. O segundo critério para reconhecer um brasileiro como um brasileiro nato está ligado ao ius sanguinis, ou direito de sangue. Esse critério ele é utilizado ou ele é aplicado nas situações em que uma criança advinda de um ou ambos os pais brasileiros nasce em território outro que não o território do Brasil. Nesse caso, uma criança em que
um ou ambos os pais são brasileiros, mas essa criança nasce em território estrangeiro, o ius sanguinis ele vai ser aplicado em 3 circunstâncias. Quais são essas 3 circunstâncias? A primeira delas é a situação em que um ou ambos os pais brasileiros, no momento de nascimento da criança, estava em território estrangeiro representando o Brasil formalmente. E aí, de novo, ou exercendo uma função diplomática, ou, por exemplo, exercendo uma função militar. Essa seria a primeira hipótese. A segunda hipótese, quando um ou ambos os pais brasileiros, mesmo não exercendo uma função diplomática, logo quando a criança nasce, procura um órgão de representação oficial do Brasil no exterior, por exemplo, um consulado, por exemplo, uma embaixada, e registra a sua criança nesse órgão de representação formal do Brasil no exterior. Essa segunda hipótese seria aí uma exceção do direito de solo em país estrangeiro. E a terceira hipótese que se aplica o ius sanguinis é: uma criança nasceu no território estrangeiro, não é filho de um ou ambos pais exercendo função de representação no Brasil exterior, e também não se incide na segunda hipótese, que é a hipótese em que essa criança foi registrada em um órgão oficial do Brasil exterior. Essa criança ela vive durante parte de sua vida como se fosse do seu país de origem, por exemplo, francesa. E aí, ao fazer 18 anos, por alguma razão posterior, ela venha morar no Brasil. Nesse caso, a qualquer tempo, alcançada a maioridade, essa pessoa, mesmo sendo considerada até os 18 anos como uma estrangeira, poderá, caso tenha interesse, reivindicar a sua nacionalidade brasileira. Tentando organizar melhor essa terceira hipótese, vão ser as situações em que uma criança que nasceu no exterior, viveu no exterior, após fazer 18 anos, venha morar no Brasil, pode requisitar a qualquer tempo, depois de 18 anos, a sua nacionalidade nata. E nesse caso, será considerado brasileiro nato. Uma observação importante, né? No Brasil, não se reconhece uma dupla nacionalidade. Então, o indivíduo, ao se identificar ou reivindicar ser reconhecido como brasileiro, logo ele vai, para o governo brasileiro, perder sua segunda ou sua nacionalidade originária. Pode acontecer que outros países, como acontece, reconhecem uma dupla nacionalidade, mas não é o caso do Brasil. Então, em resumo, esses são os 2 critérios para reconhecimento de um brasileiro nato: ius soli e ius sanguinis. Passando agora para a análise dos critérios de um brasileiro naturalizado. E a Constituição também coloca critérios bem objetivos nas circunstâncias em que uma pessoa que já tem uma nacionalidade quer se tornar, quer reivindicar, quer ser considerado como se um brasileiro fosse. Quais são os 3 critérios colocados pela Constituição para considerar um estrangeiro como brasileiro naturalizado? Basicamente são 3. O primeiro deles refere-se aos países em que tem o português como língua oficial. Nesse caso, quando a pessoa que está pleiteando essa nacionalidade naturalizada é descendente de um país que reconhece o português como língua oficial, o critério é um critério bem simples. Tem que residir legalmente 1 ano no Brasil, mais idoneidade moral. Só a título de curiosidade, né? Como que se comprova uma idoneidade moral? Na prática, os advogados eles juntam geralmente documentos de bons antecedentes, né? Civil, criminal, e isso geralmente conseguem em órgãos de polícia. E aí essa atestado de bom antecedente seria uma forma de materializar essa ideia de idoneidade moral. Esse é um primeiro requisito para considerar um sujeito como brasileiro naturalizado. O segundo requisito está ligado à relação Brasil-Portugal. E aí, numa tentativa de aproximar Brasil e Portugal, criou-se um critério específico para a relação entre esses 2 países.
E que critério é esse? É o critério da reciprocidade. A maneira como o Brasil for tratado por Portugal, Portugal será tratado pelo Brasil. Então, o critério, percebam que é um critério mais plástico. Dependendo da conjuntura, ele vai se dar de um jeito, dependendo da conjuntura, ele vai se dar de outro jeito. Então, depende da reciprocidade de tratamento entre os países. E o terceiro critério, que é considerado o critério extraordinário, é o critério para as pessoas que pleiteiam a nacionalidade brasileira, mas que não se enquadram nos dois critérios anteriores. Nesse caso, qual é, então, os requisitos colocados pela Constituição? Primeiro, que more no território brasileiro 15 anos ininterruptamente, e aí esses 15 anos tem que se dar, obviamente, de uma maneira legal, e também não tenha nenhuma decisão penal condenatória em seu nome, tá? Se tiver uma decisão penal condenatória, não absolvitória, porque se ele foi declarado inocente, não tem por que isso recair sobre ele. Mas no caso de uma decisão penal condenatória, né, ele não poderá requerer. E ele tem que residir no território brasileiro legalmente durante 15 anos ininterruptos. Ou seja, ele morou 14 anos no Brasil, precisou sair e voltou, aí começa a contar o prazo do zero. São esses, portanto, os 3 requisitos colocados pela Constituição Federal para reconhecer um brasileiro naturalizado. Bom, gente, para fazer com que o vídeo não fique tão grande e não fique tão cansativo de ser visto, eu vou interrompê-lo por aqui e aí iremos para uma parte 2, em que fecharemos a discussão do tema, nação em uma perspectiva jurídica. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.